Então vamos lá começar a nossa explicação. Iremos falar hoje sobre a multiplicação. Quando eu falo de multiplicação, ela surgiu da necessidade de eu somar muitos fatores. Eu tinha muitas parcelas, várias somas. Então foi percebido que podia fazer uma multiplicação. A multiplicação nada mais é do que uma soma de várias parcelas, só que elas são iguais. Ao invés de eu somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 várias vezes, então a gente criou um algoritmo de multiplicação, tá? E os elementos da multiplicação? Eu tenho os fatores, os valores que estão se multiplicando são os fatores. E o nosso resultado nós chamamos de produto, tá? Então o resultado da nossa multiplicação é o produto. Vocês vão ouvir muito assim, a ordem dos fatores não altera o produto final. Já ouviram falar sobre isso? Sim. Pronto. Então a gente vai falar sobre as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Quando fala que a ordem dos fatores não altera o produto final. O que eu quero dizer com isso é que tanto faz eu fazer 20 vezes 2, quanto 2 vezes 20. O resultado dele vai ser o mesmo. Às vezes eu não sei fazer 7 vezes 5. Mas se eu fizer 5 vezes 7, eu sei que 5 vezes 7 é tanto. É mais, você consegue associar, né? Às vezes você consegue associar uma ordem, mas não a outra. Quando você sabe uma ordem, então se eu fizer o inverso, eu sei, então o resultado é tanto, tá? Às vezes você não, por exemplo, você não sabe 7 vezes 5, mas eu sei que 5 vezes 7 é 35. Como a ordem dos fatores não altera o meu produto, então tanto faz, o resultado dele vai ser o mesmo. A segunda propriedade é a propriedade associativa, que ela é decorrente da comutativa, ela é uma continuação, vou dizer assim, né? Se eu fizer, tanto faz eu multiplicar esses dois fatores e depois eu multiplicar pelo próximo fator, como se eu multiplicar os dois últimos fatores e depois o outro fator, tá? O resultado ele vai ser igual, porque é decorrente dessa primeira propriedade. Aí também temos a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Por que da multiplicação? Porque na soma eu vou ter outro elemento neutro. Na soma eu tenho um elemento neutro e na multiplicação eu vou ter outro elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1, porque se eu multiplicar ele por qualquer valor, o resultado vai ser qualquer valor. Então o elemento neutro da multiplicação é o 1, porque se eu multiplicar ele por qualquer valor que seja, o resultado vai ser o próprio número, tá? Ó, eu fiz aqui um exemplo, 1 vezes 5 é 5 e o 1000 vezes 1 deu 1000. A propriedade do elemento neutro, tá? Em qualquer fator que eu multiplicar, o resultado vai ser o próprio fator. Aí faltou só uma propriedade. Tem alguém ainda copiando essa questão aqui? Eu queria copiar só mais uma propriedade que eu esqueci. É a propriedade... Não, só para me explicar. Não, vou deixar assim, propriedade do elemento nulo. Esse daqui, ó, a propriedade do elemento nulo. O elemento nulo é aquele número do qual qualquer número que eu multiplique ele, o resultado vai ser o mesmo, é o zero. Então o zero vezes qualquer coisa, o resultado sempre vai ser zero, tá? Então, 0 vezes qualquer coisa, o resultado sempre vai ser zero. Aí agora vamos falar sobre a multiplicação em si, como fazer a multiplicação, né? Tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade de fazer multiplicação. Na próxima aula eu vou trazer uma lista de questões para a gente resolver só de multiplicação, tá? Mas por hoje vai ser primeiro os problemas.
Então vamos fazer aqui um exemplo de multiplicação. Um exemplo de multiplicação. Vocês estudaram isso aqui, ó, no 6º ano. Ó, no 6º ano ou até antes, vocês estudaram o quadro valor de lugar, tá? Isso aqui nós chamamos de QVL, lembra? Quando eu vou fazer uma multiplicação de 2 ou mais fatores, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, e assim você segue, ok? Quando eu vou fazer a multiplicação, o primeiro fator que eu vou multiplicar é o das unidades. Primeiro eu vou pegar a unidade e vou multiplicar pela unidade de cima e pela dezena da minha parcela de cima. Então esse 3 aqui eu vou multiplicar o 7. Quanto é 3 vezes 7? 21. Então eu vou colocar aqui o 1. Vai ficar a unidade, vai subir quem? A dezena, tá? Então aqui vai subir o 2. Aí 3 vezes 1. Mais o 2 daqui de cima, 5. Aí faltou o restante aqui da tabela, não foi? Deixa eu descer mais a tabela. Agora, vou pegar quem? A minha. Agora eu vou pegar quem? A minha dezena, né? Então, esse valor aqui vai multiplicar a minha unidade e esse valor vai multiplicar a minha outra dezena. Só que na hora que eu for posicionar, primeiro eu vou posicionar por onde? Embaixo da dezena, tá? Então, quando eu for posicionar esse resultado aqui, 1 vezes 7, ele vai começar debaixo desse 1. Não vai ser aqui debaixo da unidade, ele vai logo para a dezena, tá? Então, é da dezena para frente. Então, 1 vezes 7 vai ser quanto? Aí depois, 1 vezes 1. Oi. Sabe, já tô acabando. Depois que eu fiz essa multiplicação... Não, precisa não. Só para vocês entenderem mesmo. Depois que eu fiz essa multiplicação e eu vou somar esses meus dois resultados, tá? Então, quando aqui não tem nada, significa quanto? 0. 1 mais nada vai ser quanto? 1. 5 mais 7. 12. Vai ficar o 2. E vai subir 1. 1 mais 1, 2. Eu fiz isso aqui só pra gente relembrar, tá? Quando for na aula que vem, eu vou trazer uma lista só de exercício dessa forma aqui. Pra gente praticar, né? Vai ser a última prática, antes de a gente ir pra divisão. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Ok? Façam aí a atividade de vocês.